Fala galerinha linda, maravilhosa e parcialmente cheirosa aí do canal. Estamos no nosso queridíssimo segundo vídeo, não, palmas pro segundo vídeo. Porque galera, pelo amor de Deus, é muito difícil gravar. Estamos em greve, não temos porcaria nenhuma. Estamos aqui, segundo vídeo, eu não tenho repertório. Eu pensei na sigla aí ENTR, porque eu não tenho repertório, é muito grande. Gente, ela não é pequena nem grande. O que ela é? É enorme. Oh. Só que falar ENTR é tipo, sabe? Sugestão aí de nomes, aceito. Todos os nomes são passíveis de serem aprovados. Inclusive, o seu nome. Por que o canal não pode ter o seu nome? Eu não sei. A Substância, Distrito 9. Que isso, irmão. Eu sou... Se você já assistiu esses dois filmes, você deve estar se perguntando, Chama, o que uma coisa tem a ver com a outra? Um filme é sobre uma atriz modelo lá de Hollywood, ia falar de Nova York, que tem problemas com a fama porque ela tá velha demais, e o outro é um bando de alienígenas que invadiu a Terra e que sofre um preconceito muito grande. Então nesse segundo vídeo aqui do canal, eu vou tentar provar para vocês que talvez esses dois filmes não sejam tão diferentes quanto você imagina. Vamos lá. Agulha, Hollywood, gente comendo demais, velho, mais agulha, uma coisa estranha, vísceras, gente explodindo, gente morrendo. A Substância. Gente, que filme foi esse? Eu sou meio cagão para assistir essas coisas. Eu não curto muito, não. Então, toda cena que tinha uma agulha, eu tinha que ficar tipo assim, ó. Mas eu assisti, né? Eu trabalho aí do audiovisual nessa nova carreira da Unesp. Eu vou ter que assistir essas coisas, então tive que assistir. Vamos lá, falar um pouquinho sobre Substância. Começa com a história de uma personagem feita pela Demi Moore. E se você já viu o primeiro vídeo, você sabe que eu não lembro o nome das pessoas. Eu lembro o nome dos atores e das atrizes. A Demi Moore, não sei, enfim, a Demi, nossa amiga Demi, que não é Demi Lovato. Ela é uma atriz lá de um programa de televisão super legal. Só que ela vai ficando velha e o programa vai ficando ultrapassado pra ela. E eles decidem que vão jogar ela fora, vão demitir ela, pra trazer uma pessoa mais jovem. Só que aquele emprego era a vida da Demi Moore, e aí por causa disso ela fica meio tipo, o que eu vou fazer na minha vida agora? Só que ela começa a passar por uma série de problemas psicológicos assim em relação à idade. Ela nem é tão velha assim. Então ela tá no hospital porque ela sofreu um acidente de carro, e aí de repente chega um cara lá pra ela e fala tipo, olha, eu tenho um negocinho super legal, você quer provar? E é um negócio chamado A Substância. É tipo um processo químico em que você troca de corpo com uma versão mais jovem sua. Eles criam um clone seu, que tem a mesma cabeça que você, mas vocês trocam de corpo a cada 7 dias. E aí ela troca de vida e ela passa a ser jovem de novo. Só que como ela é muito mal da cabeça, é completamente pirada, ela decide que ela vai, na versão mais jovem, concorrer à nova vaga do programa. Então ela volta pro programa que ela tava, nessa outra versão, e fica vivendo ali. Só que isso tem uma série de desdobramentos, porque ela é extremamente instável psicologicamente. Então quando ela volta a ser velha a cada 7 dias, ela é extremamente infeliz. Ela come mal, ela não sabe fazer nada, ela não sabe sair, ela não faz nada, ela fica que nem eu na greve, assim, sabe? Em casa comendo coisa de airfryer. Então, assim, eu não posso postar isso. Eu não vou falar mais do filme, porque eu tenho uma política aqui nesse canal de não dar spoilers, porque eu acho que é legal que você também assista o filme e tire as suas próprias conclusões, mas fica aí esse resuminho do que é a obra. Esse é mais ou menos aí a sinopse do filme. Se você quer ver mais, sugiro que você assista. É um filme que não é pra todo mundo. A classificação indicativa é mais 18, e é um filme realmente pesado, assim. Ele tem muitas características, assim, que são chatas de assistir, né, pra quem é mais sensível. Tem uma cena da menina tendo que abrir a escápula da outra com faca, injetando coisa, é muita agulha mesmo. Então, se você tem aflição, talvez seja um pouquinho mais difícil. Mas é um filme que, se você conseguir assistir, eu recomendo. A crítica é muito legal. Esse filme, ele utiliza o que a gente chama mais ou menos de abjeto. É meio complexo de explicar esse conceito, mas resumidamente é você justamente usar esses elementos que são mais grotescos para trazer esse sentimento de refluxo. A gente pode usar várias coisas para poder trazer vários sentimentos dentro do cinema, e o abjeto é você apelar pro feio. Então você coloca coisas no seu filme, na sua fotografia, digamos assim, são feias, porque causam essa sensação de desgosto. Ninguém gosta de ver coisa feia. Uma coisa muito legal também para poder falar, e aí eu vou dar mais uma daquelas videoaulazinhas para você que quer aprender um pouquinho de cinema, é a diferença entre mensagem e estilo. Quando a gente está falando de um filme ou de qualquer obra que a gente pensa, a gente tem a mensagem, que é o que vai ser dito, e o estilo, que é como vai ser dito. Nesse caso, é claro, assim, a mensagem é a crítica de como o sistema de Hollywood funciona e que as pessoas precisam ser perfeitas, jovens, e que elas podem ser descartáveis. E isso a gente já viu em vários outros filmes. Inclusive, a gente pode ver num filme muito antigo chamado Sunset Boulevard, a gente vê a mesma ideia da atriz que fica velha e é descartada. Então a mensagem é essa. Mas o estilo é esse estilo que eles escolheram, meio gore, meio nojento, assim. A substância poderia facilmente ser uma pílula, por exemplo. Mas eles escolhem ser uma agulha, você injetar líquido, você cortar, você ter gente pelada, você ter gente vomitando. Eles escolhem essas coisas.
Então, é uma mensagem muito boa com um estilo que não é pra todo mundo. É um problema, né, quando você pensa em filmes mais democráticos, porque não é todo mundo que consegue assistir a Substância. Mas a mensagem é muito legal. Sugiro aí que você assista. Foi indicado ao Oscar, ganhou algumas coisas. Inclusive, foi indicado no mesmo ano que Ainda Estou Aqui, que eu falei no primeiro vídeo. Então, tanto que a Demi Moore e a Fernanda Torres competiram pelo Oscar de melhor atriz. Nenhuma delas ganhou. Sinto muito. Tá, Chama, o que isso tem a ver com Distrito 9? Esse é um filme muito interessante e que conversa muito com Substância, mesmo sem você perceber. Distrito 9 é um filme que se passa na África do Sul, se eu não me engano. É um filme em que um grupo de alienígenas vem pra Terra e meio que se instala na Terra. Só que a nave deles quebra e ninguém sabe consertar a nave deles, nem eles direito. Então o que acontece é que a gente vai ter uma população de mais ou menos ali 2 milhões, 1 milhão, 2 milhões de aliens que vivem numa espécie de periferia dentro da África do Sul. É como se fosse o novo apartheid. Depois de eles vencerem o apartheid entre pretos e brancos, eles começam a ter um novo apartheid entre seres humanos e alienígenas. E é nisso como isso é construído. Ele usa os mesmos conceitos de abjeto de A Substância, porque é um filme feio, é um filme com muita favela, com muito lixo. É feio. Você vê o filme e é feio. É diferente de filmes, sei lá, como Frankenstein ou alguns filmes do... Fala um filme bonito. Um filme bonito é Projeto Rio Mary. Sei lá, filmes que se importam com a fotografia de estético, né? A ideia de que, sei lá, Oppenheimer tem cenas bonitas, La La Land tem cenas bonitas. Esse filme tem cenas feias de propósito. E é muito por causa disso, pra poder trazer essa ideia da marginalização. E por que ele tem muito a ver com a Substância? Porque ele tem os mesmos problemas de A Substância, além de usar o objeto. Ele tem um problema muito grande de mensagem e de estilo. A primeira parte do filme, que deve durar ali uns 20, 30 minutos, ela foi feita num estilo de programa policial. Não policial, é programa investigativo. Esse é o nome. Programa investigativo. Sabe aqueles programas tipo do Datena, o rótulozinho embaixo, a câmera tremendo, o barulho de helicóptero, aquela coisa toda? Os primeiros 30 minutos são gravados assim. E eu odeio. Foi mal se você gostou, eu não gostei, porque eu sinto que eu me perdia bastante. Eu não gosto de ver muito esse programa, mas eu sinto que eu perdia no foco do filme. Como o filme no início ele tem a apresentação, e essa foi a minha primeira experiência com a obra, eu senti que ficou um negócio meio confuso. Assim como Substância não soube muito bem adaptar o estilo, esse filme também tem esse problema. Depois eles resolvem isso, não fica o filme inteiro assim, mas eu admito que os primeiros 30 minutos são meio, pra mim, foram meio complicados de assistir. Eu tenho uma regra que toda vez que eu clico pra assistir um filme, eu vou até o final. Pode cair o mundo, eu vou assistir o filme até o final. Então eu assisti, mas eu preciso admitir que foi bem difícil. Eu acho que não funciona. Além disso, o filme ele tem um probleminha, e isso é uma discussão muito grande que a gente pode ter sobre cinema, sobre fotografia, sobre como algumas pessoas acham que câmera mexendo é confusão. Mas eu acho que confunde muito mais o espectador do que necessariamente falar que a cena é confusa. Não entendeu? Sabe quando tá tendo tipo uma briga, alguma coisa do tipo, e as pessoas estão, sei lá, brigando e a câmera faz assim, ela faz assim? A ideia é interessante, mas eu não acho que funciona. Porque eu não fico confuso como eles queriam que eu ficasse confuso. Eu só não entendo o que tá acontecendo. Isso, inclusive, é usado até como uma deixa. Então, eu não sei fazer uma cena de luta, eu vou fazer a cena toda tremida pra parecer que eu sei, entendeu? Eu não gosto muito. Algumas cenas eu queria entender o que tava acontecendo e eu não consegui. Eu acho que ela até tá fazendo a fotografia meio inovadora, mas eu não gosto, sabe? Às vezes, talvez o arroz e feijão faça mais sentido. Mas o filme é muito legal. O filme conta a história de um protagonista que é extremamente dúbio. Ele não é o herói mocinho, bonitinho. Ele é um cara que, inclusive, trabalha pra poder tirar esses aliens dali. Então, ele é como se fosse uma força policial contra os aliens. Tem vezes que você torce pra ele, tem vezes que você não torce. Todo mundo achou que ia ter uma continuação, porque o final dele pede uma continuação. Eu não vou contar o final por motivos que eu já expliquei, mas o final pede uma continuação e não tem. E muitas pessoas falam que não vai ter, porque justamente é pra lutar contra a indústria cultural, aquela história toda de Escola de Frankfurt. Eu queria saber fazer um vídeo de Escola de Frankfurt falando de audiovisual. Eu acho que ia ser bem legal. Então, resumidamente, pra fechar tudo aí, você entender. Tanto A Substância quanto o Distrito 9 são dois filmes feios, que vão ter coisas ali que são feitas pra que você se sinta incomodado. Não vai ter uma fotografia bonita, na ideia de paisagens bonitas, pessoas bonitas. É uma ideia de realmente mostrar marginalização e terror. Elas usam muito do objeto pra isso, então elas vão usar agulhas, vão usar lixo, vão usar coisas feias pra que faça você ter esse sentimento. Elas ambas têm uma mensagem legal e problema de estilo, e ambos são filmes muito bons que você deveria assistir. Então, esse aí foi o vídeo. Eu queria falar pra vocês que eu já assisti Pecadores também. Eu quero muito fazer um vídeo de Pecadores. Então, é isso aí. Muito obrigado por esse vídeo. Eu sou o Chama, vou ficando por aqui. Dá um like, manda pra minha ex, sabe como é que é. E é isso aí. Obrigado, viu? Valeu.